Fala galera, bem-vindos ao Dica Expressa. No tutorial de hoje a gente vai falar sobre a diferença para quem está começando com After Effects e o Cinema 4D. Essa é uma dúvida muito frequente que a galera vem e me pergunta no Facebook por onde começar, qual software usar. Então a gente vai fazer um comparativo bem rapidão entre os dois softwares e os prós e os contras de usar um e outro para quem está começando com Motion Design, beleza? Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui na real é a interface. Aí por interface a gente entende que a coisa tem que ser intuitiva, né? Se você olhar o Cinema 4D já de cara, você já vê que ele é bem simples de mexer, ele não é burocrático. A gente, nos painéis de cima, que você tem praticamente a maioria das ferramentas já disponíveis na sua cara, os ícones são bem óbvios, né? E isso tudo ajuda quem está começando, né? Porque quando você está começando, você não tem noção de nada. E quanto mais óbvio é a coisa, mais simples é de você entender e executar aquela coisa. Então, se você abrir o Cinema 4D agora e você não sabe para que serve o Cinema 4D, você consegue criar um cubo clicando aqui, né? E se você selecionar esse cubo, você já vê que várias opções já começam a aparecer no seu lado direito da tela. E é uma coisa meio que autoexplicativa também, né? Porque todo software acaba te levando a arriscar, né? E o Cinema 4D tem uma coisa muito legal também, que é se você clicar com direito em qualquer coisa que você esteja fazendo na tela, qualquer objeto, qualquer opção, você pode ir em Help, Show Help, e abrir como se fosse um manual mesmo do Cinema 4D que mostra para que serve aquela determinada coisa que você está clicando. Então qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer isso imediatamente e clicar. Cara, só o fato de você poder criar um cubo imediatamente e clicar nesse cubo e esse cubo te dá várias opções, você poder mexer nessas opções e ver o que acontece, já é um avanço assim já é um avanço de intuitividade muito grande. Agora, se você for lá no After Effects, vamos lá, a gente está aqui na versão CC 2015. O que tem para fazer aqui agora? Nada, absolutamente nada. Eu falo isso por experiência própria, porque como eu comecei no Cinema 4D, a primeira vez que eu abri o After eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada. E eu já tinha feito projetos de ponta a ponta no Cinema 4D, né? Então parece meio óbvio se você tiver aí agora, se por um acaso você tiver uma experiência no After e tal, você fala, mas tá tudo aí. Não, não tá tudo aí, as coisas estão todas escondidas. Para você criar qualquer coisa dentro do After Effects, o primeiro passo, você precisa criar uma pré-compose, né? Você vem aqui, cria uma pré-compose, você dá um Ctrl N, ou então clica nesse botãozinho aqui, e aí cria composes, configura essa compose da forma que você acha que é o correto. Às vezes você nem sabe isso também. E aí você cria uma compose e não tem nada na compose também, porque está tudo em black. Então, cadê a intuição disso aqui? Cadê a facilidade? Não tem. A Adobe é famosa por não facilitar nesse sentido. Pelo menos, pessoalmente falando, eu acho todas as interfaces da Adobe bem confusas, de difícil acesso para quem não sabe o que está fazendo, né? Então, você vê que para você começar no After, são muitos passos para ter alguma coisa funcionando. E outra, você cria a composição, mas cadê as coisas? Se eu quero criar qualquer coisa aqui no After Effects, cadê? Não tem onde eu clicar. As ferramentas não são autoexplicativas, eu não posso clicar com direito e ver o que essa ferramenta faz. Para criar um sólido, eu preciso ir ali, fazer isso. Para criar um shape layer, eu preciso isso. E todos esses aspectos, para quem já trabalha na área, parece muito óbvio, mas para quem está começando é muito complicado de entender. E se a gente voltar lá no Cinema 4D, quando a gente seleciona, por exemplo, o cubo aqui, você vê que imediatamente as opções aparecem do lado direito e eu já tenho inclusive as opções de marcação de keyframe. Eu já posso começar a animar aqui agora. Então eu posso marcar um keyframe aqui de rotação, né? Andar aí 1 segundo, marcar um outro keyframe, rotacionar aí 180 graus e tá tudo beleza, já está funcionando, né? Cadê os keyframes do After Effects? Você precisa clicar, se por um acaso você conseguiu criar um sólido ou um shape layer, você precisa clicar nesse objeto, abrir através da setinha, porque você não sabe que tem atalho de teclado tipo P de position, R de rotation e etc, para abrir essas coisas. Para achar os keyframes,
né? E o símbolo do keyframe no caso do After Effects é um reloginho, faz bastante sentido. No caso do Cinema 4D são aquelas bolinhas, né? Então, assim, resumindo, a interface do Cinema 4D é excelente para quem está começando. A interface do After Effects é horrível nesse sentido, tá? Se você está começando, você não deve ter lá um hardware, né, robusto, a não ser que você tenha grana. Então, em geral, quem está começando começa com hardware mais modesto. E se você começa com hardware mais modesto, o Cinema 4D também vai facilitar a sua vida. O Cinema 4D ele funciona melhor, ele responde melhor a um hardware modesto em comparação ao After. O After ele consome uma memória RAM absurda, ele exige muito do seu computador e ele é um software extremamente pesado. O meu computador é muito bom, é um computador assim com 32 GB de RAM e o After pega 31, e se eu brincar ele pega 32. Se eu colocar 64 ele vai pegar 64, né? O Cinema 4D é mais dosado, ele vai usar sua placa de vídeo para o preview, né, para o viewport, e vai usar seu processador para o render final. Obviamente que ele está usando outros componentes, mas ele é mais comedido nesse ponto. O After não, ele vai usar a porra toda e vai te deixar assim travado, né? Se a gente fizer uma comparação muito rápida entre projetos assim que sejam similares dentro do Cinema 4D e After Effects, você vai ver que o After, o desempenho dele ao vivo, né, ou seja, quando você está trabalhando mesmo no workflow ali, o After Effects vai ter um desempenho muito pior. E como a gente está lidando com softwares nativos, a gente não está usando nenhum tipo de... A comparação aqui é com o software como ele é de verdade, sem motor de render externo, sem aceleração nenhuma, o After perde muito nesse sentido. Ele pode parecer ser mais leve no início, mas quando você começa a criar uma coisinha ou outra, se você adicionar uma câmera no After então, e ligar o Motion Blur, acabou. Você não funciona para mais nada. Então, nesse ponto também, o Cinema 4D é mais fácil para quem está começando. Ele permite que um computador mais modesto funcione melhor, tá? Mas aí vem um contraponto, o render final, que é a hora que você vai tirar seu projeto, vai acabar seu projeto. Nesse ponto, o After é mais rápido, porque o Cinema 4D ele exige muito do render, porque ele exige muito de um processador, já que ele é um software obviamente 3D, né? O After Effects, por não ser naturalmente 3D, ele vai exigir muito menos. E ele tem um motor de render externo, que é o encoder, né, o Adobe Encoder, e que acaba usando a aceleração via GPU, né, via placa de vídeo. Então, se por um lado você tem o contra, né, do Cinema 4D ser mais rápido que o After Effects, para o outro você tem o After Effects sendo mais rápido que o Cinema 4D no render final. Isso é indiscutível. Então, quando você começa a colocar reflexo, sombra e coisas do gênero em qualquer software 3D, o render vai pedir um processador muito melhor. O After Effects, como raramente você não vai usar esse tipo de efeito, então o render vai ser basicamente flat, né? Então, se você usar tentar fazer um comparativo mental aí de dois projetos parecidos do After no Cinema 4D, com certeza o Cinema 4D vai ser mais lento para a saída, né? Fora que a configuração de render de um software 3D é muito mais complexa do que a configuração de render de um software como o After Effects. Então, para quem está começando, nesse sentido o After Effects ganha. Ele é mais rápido para você tirar o projeto do computador e passar para o cliente, né? Um outro ponto legal de comentar aqui que é o workflow geral dos dois softwares, né? Nesse ponto, o After Effects ele tem uma vantagem muito grande, porque qualquer software 3D, e obviamente o Cinema 4D está incluído nisso, eles são extremamente burocráticos com relação a preview, né? Você não consegue visualizar o que você está fazendo em tempo real, a não ser que você use um tipo de motor de render externo, como o Octane Render, no caso do Cinema 4D, né? Isso não é... Para quem gosta, por exemplo, pessoalmente falando, eu sou um cara que gosta de ver a coisa acontecendo em tempo real. E me incomoda um pouco o fato de trabalhar no Cinema 4D e não estar enxergando o que eu estou fazendo como resultado final, esteticamente falando, né? Isso o After facilita muito, porque se você pega lá uma arte com o Illustrator agora, nesse instante, e coloca ela no After, ela está do jeito que vai sair do After Effects, né? Talvez você mude alguma coisa, acrescente um efeito de um depth of field, alguma coisa do gênero, mas uma partículazinha ali ou outra, mas em geral, o que você está animando é o que vai sair dali.
No cinema 4D não, você precisa vir aqui, criar uma textura, criar iluminação e pá, sacou? Tem todo um processo de composição no cinema 4D, e isso quando a gente... É bom lembrar também que a gente está falando de na teoria de você fazer um projeto de ponta a ponta no cinema 4D e um projeto de ponta a ponta no After Effects, tá? Estou falando aqui que você vai começar a fazer no cinema 4D e terminar no After Effects, e eu começar no After Effects e fazer alguma coisa no cinema 4D. A ideia aqui é que o comparativo é que você tenha, né, o poder de fazer em ambos os softwares a coisa inteira. E se você colocar isso em perspectiva, o cinema 4D puxa muito o tapete de quem está começando. Porque é complicado você aprender a mexer com textura, é complicado você entender o mecanismo de iluminação, o que é ou não é tão simples quanto parece você colocar uma luz e fazer uma configuração de iluminação, porque na hora que tudo isso está animado, pode dar pau em tudo, pode flercar, pode piscar, pode ficar granulado. Então, na parte de workflow, o After Effects dá banho no cinema 4D, mas não por ser cinema 4D, é por ser software 3D. No software 3D a dinâmica é muito diferente e funciona de forma muito diferente. Aí nesse ponto o After ganha de lavada do cinema 4D, né? Pelo menos para mim, que preza por estar o tempo todo visualizando o produto final, eu tenho um pouco de preguiça de software 3D nesse ponto. E agora a gente chega aqui, né, num ponto crucial, que é o preço e disponibilidade do cinema 4D com relação ao After Effects. Vamos começar falando do After, porque ele é um software que já tem representação no Brasil, né? Você tem a Adobe Brasil funcionando, e a Adobe fez aquele esquema de assinatura, que para mim é o que deveria ser todos os softwares, né? Você paga aí R$210 hoje em dia, R$210 mensais, e tem a suite inteira da Adobe. Parece muita coisa, cara, mas você tem tudo, né? Se você dividir todos os softwares da Adobe, aí eu vou até fazer essa conta aqui e passo para vocês. É muito pouco dinheiro por tanto software bom, sacou? Agora, o cinema 4D, a última vez que eu dei uma olhada lá, ele estava custando $2.700. É um software caro, não tem representatividade no Brasil. Ele não é um software que tem... A Maxon não está no Brasil, não existe Maxon Brasil. E você vai pagar em dólar, né? Você sabe como é que está o dólar hoje em dia. Então, para quem está começando, que geralmente não tem grana e está iniciando, quer aprender às vezes as coisas free e não paga curso nem nada, porque às vezes é assim mesmo, é complicado investir no cinema 4D, ele é um software muito caro. E eu estou falando isso para quem quer investir no software ao invés de piratear o software, né? E é legal você investir no software porque você não tem dor de cabeça. É complicado, qualquer update que tem um software, você tem que ficar indo lá, ai meu Deus, eu preciso esperar um torrent, não sei o quê. Então, nesse ponto, o After Effects é excelente porque ele é barato, em última análise. Você tem a versão estudante dele, você paga 80 conto por mês para ter a suite inteira, sacou? Então, nesse ponto também, o After é muito legal porque ele é muito acessível, né? E para quem está começando, a acessibilidade é o ideal, né? E o último ponto é a indústria. O que a indústria tem por padrão? Por padrão em motion design, a indústria tem o After Effects e o cinema 4D, mas o After Effects está na frente. Então, se você souber cinema 4D e chegar para trabalhar num estúdio ou numa produtora, provavelmente você vai ser jogado no After Effects, porque é mais fácil fazer algumas coisas, em geral todas elas, no After Effects do que no cinema 4D, né? Ele é um software mais amplo, porque ele é um software essencialmente de pós-produção, e ele permite que você faça as coisas mais rápido também, né? Mesmo que ele engasgue no workflow geral, ele é um software que te dá mais liberdade para trabalhar, porque ele é um software de pós-produção. Em última análise, você vai estar usando o After e o Cinema 4D em conjunto, né? Então, na verdade, o veredito é o seguinte: é mais importante você aprender o After Effects em primeiro lugar do que o Cinema 4D. Eu aprendi ao contrário, eu aprendi o Cinema 4D e depois o After Effects. Mas isso é um caminho meu, eu escolhi assim e talvez por acidente de percurso. Mas o lance é que quando eu aprendi o After Effects eu percebi que muita coisa que eu fazia no Cinema 4D realmente poderia ter sido feita no After de forma mais fácil. Isso não tira o mérito do Cinema 4D, eu considero o Cinema 4D um software superior ao After Effects para motion design. Mas o problema é que o Cinema 4D é ruim de finalizar as coisas de ponta a ponta, né? Por
Hoje em dia, qualquer coisa que eu faço no sistema 4D, invariavelmente vai passar pelo After Effects. Não tem como discutir isso. Então, e a indústria exige isso. Para Motion Design, você precisa saber After Effects. Então, se você está começando, precisa aprender algum software, está em dúvida, vai no After Effects, ele é mais acessível financeiramente falando, é um software que é exigido por padrão na área, sacou? Ele pode exigir um pouco mais do seu computador, ele pode exigir um pouco mais no sentido de intuitividade. Ele não é um software intuitivo realmente, mas se você observar a coisa mais importante dele, que é o custo-benefício, né? E o fato dele ser exigido por 99,999% de todas as produtoras e estúdios de motion e etc. Aí você vê o tanto que ele é um software importante. O Cinema 4D, se você souber e for um mestre no Cinema 4D, você pode ir longe também. Mas ele é um software que fica em segundo plano, porque, por exemplo, se você tem dificilmente um cliente brasileiro vai pagar por 3D de verdade, por motion design de 3D de verdade. Então, se você chega numa produtora, os caras não vão ter orçamento para trabalhar com isso. Né? Então, é mais importante você saber o After e poder fazer um rig, poder fazer uma animação de ponta a ponta dentro do After Effects, do que saber fudido o Cinema 4D e não poder usar isso porque o orçamento não permite. Sacou? Então, tá com dúvida? Quer aprender um dos dois? Aprenda o After Effects primeiro, depois cai pro Cinema 4D. E aí é o seguinte também, a última dica que eu vou dar aqui é assim: não estude os dois softwares ao mesmo tempo, não vale a pena. Faça um, depois faça outro. É muita informação, são dois softwares diferentes e por isso eles são muito complexos. E é bom que vocês separem um tempo para cada um deles. É interessante que você entenda a lógica do motion design, a lógica da animação em um deles, e depois você aplique. Quando eu aprendi Cinema 4D e fui para o After, depois que eu entendi a interface, para mim que foi o pior do After Effects, acabou, eu já sabia tudo, porque eu sabia como é que funcionava a animação, eu sabia o que era a lógica do motion design e tal. Foi simplesmente aplicar pro software, né? Então aprenda um que você automaticamente aprende o outro, você só vai ter que adaptar a linguagem, sacou? Mas não tente estudar os dois ao mesmo tempo, é burrice. Você vai gastar muito tempo, energia e o foco fica disperso, sacou? E aí, curtiu o vídeo? Então compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e acesse www.layerlemonade.com. Até a próxima!